Bom, pessoal, dando continuidade, então, aos símbolos que são utilizados nos diagramas de fluxo de processos, né? Nós vimos anteriormente o terminador e o fluxo. Depois, nós temos esse retângulo aqui, que representa, né? Que possui como nome o processo, então vai representar uma ação ou um passo. Então, sempre que eu tiver dentro de um fluxograma esse símbolo de processo, né? Eu vou ter ali determinada ação, determinado processamento, né? Ou determinado passo que eu devo seguir. Então, eu vou sair de um determinado processo, aí eu vou ter a minha flechinha lá, que é o fluxo, e ele vai para outro processo. Por exemplo, o produto acabado vai sair dali e vai para a embalagem, tá? Então, eu sempre, se vocês observarem esse tipo de símbolo, né, você já consegue entender que aquilo é um processo ou uma ação, né, que ocorre ali dentro de todo o processamento de determinado produto, tá? Beleza. E esse símbolo aqui representa a decisão, tá? Então, quando vocês observarem esse símbolo aqui, né, pessoal, que é um losango, ele significa, né, uma condição a ser avaliada, tá? O nome desse símbolo dentro do fluxograma, né, é decisão. Então, quando vocês observarem isso aqui, vocês vão saber que neste momento você deve tomar uma decisão, tá? Então, vai ser uma condição a ser avaliada que pode ter duas ou mais alternativas, tá? Então, por exemplo, se eu levantei lá nas minhas, utilizei o fluxo, né, no meu diagrama de causa e efeito, então, eu coloquei ali qual que era a minha causa, né, dentro do fluxograma, e aí eu vou chegar aqui nessa parte da decisão. Nessa parte da decisão, eu posso ter duas ou mais alternativas para tentar melhorar esse processo, né? Então, por exemplo, com relação lá ao treinamento do meu funcionário que eu tinha dado como exemplo. Então, eu posso aqui, uma alternativa seria treinar o funcionário, tal, tal, tal. Outra alternativa seria chamar um outro funcionário com mais experiência para auxiliá-lo. Outra alternativa seria, sei lá, mandar o funcionário embora. Então, eu posso ter várias alternativas ali. E aí, neste momento, eu tenho essa decisão a ser tomada, né? Então, o líder de produção, a pessoa que será responsável, vai observar o fluxograma, vai chegar nesse ponto do processo e vai ter que tomar uma decisão. O mesmo ocorre, né? Lá para o processamento. Então, o produto chega em determinada etapa. Ele deve, né? Por exemplo, falando aqui bastante, né, sobre a qualidade. Então, se o produto apresentar determinadas características, desse ponto aqui ele vai passar para a etapa de embalagem. Se ele não apresentar determinadas características, ele vai ser descartado. Então, eu sempre vou ter esse símbolo aqui quando eu devo tomar uma decisão, tá? O produto vai para embalagem, ou o produto vai ser descartado, ou o produto vai ser reprocessado. Isso dependendo aí do tipo de defeito que ele tiver e tudo mais. Então, a gente consegue ter uma visão ampla do processo só visualizando esse tipo de símbolos, tá? Então, temos esses outros símbolos aqui, né? Esse símbolo aqui vai representar a leitura, né? O nome dele é leitura. Então, qual a função dele? Entrada de informações. Então, em determinada etapa, né? Eu vou ter entrada de informações, entrada de matérias-primas, entrada de algum tipo de coisa ali dentro do processo. E esse outro símbolo aqui representa a impressão, tá? Que representa, então, a saída de informações. Então, pode ser a saída de um produto, a saída de uma matéria-prima, de uma embalagem, enfim, né? Então, sempre que a gente tiver esses símbolos, esse vai representar a entrada e esse vai representar a saída de algum tipo de coisa ali dentro do meu processo como um todo. E, por fim, gente, temos esse círculo, que é um conector, tá? Então, esse conector ele vai representar a conexão entre dois fluxogramas, que podem estar contidos ou não na mesma página. Então, né, eu tenho ali um processo muito grande, com muitas etapas. Possivelmente eu não vou conseguir colocar o meu fluxograma todo numa folha só. Eu preciso de várias páginas e tudo mais. Ou então eu preciso dividir esse fluxograma para que ele fique mais fácil de ser visualizado. Então eu vou ter todas as minhas etapas e o meu conector ali no final
né, que representa que dali ele vai passar para a próxima etapa, que pode estar na próxima página ou não, né? Então, esse conector, ele é utilizado para organizar melhor as informações, né, e para ficar mais fácil de quem está, né, interpretando, lendo o fluxograma, conseguir entender o que está acontecendo, tá? E por fim, né, tem-se ali todo o fluxograma pronto, né, com todas as conexões, as etapas, né, do processo e tudo mais. Então, a gente vai visualizar o fluxograma desta forma, tá? Claro que aqui estão faltando alguns dos símbolos que eu mostrei, mas só para a gente ter uma ideia de como isso acontece, para onde vai e tudo mais. Por isso, né, a importância do diagrama de fluxos de processos, tá, gente? É uma ferramenta muito importante e bastante utilizada por conta aí da facilidade de visualização, ok? Vamos, então, para a nossa próxima ferramenta da qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre o 5S. Gente, o 5S é uma ferramenta que ela vem sendo utilizada não só em indústrias, né, mas em diversos setores, diversas empresas e tudo mais, porque ela se aplica para muitas coisas, né? Ela se aplica na nossa própria vida, se a gente, né, parar para pensar e observar a importância da utilização do 5S, tá? O 5S, gente, é uma ferramenta que é oriunda de 5 palavras iniciadas com a letra S em japonês. Essas 5 palavras, né, juntas. Então, assim, se você conseguir utilizar esses cinco sensos, tá? Você com certeza vai conseguir atingir um alto padrão de qualidade de produto, de processo, da sua vida, enfim. Então, existem aí muitas aplicações do 5S, tá? É bem legal, é bem importante, e a partir dele geram-se várias reflexões sobre tudo o que está acontecendo dentro da empresa, dentro do processo, dentro de uma etapa, tá? Então, eu posso aplicar o 5S dentro de um determinado processo, em vários processos, e depois aplicar como um todo, né? Porque ele facilita muito a organização, né, de todo o processo. Então, o que seria o 5S, né? Essas 5 palavras que são iniciadas com S em japonês, que seria seiri, seiton, seisu, seiketsu e shitsuki. Essas palavras vão significar o quê, né, gente? O seiri significa o senso de utilização, o seiton significa o senso de arrumação ou senso de ordenação, o seisu significa senso de limpeza, o seiketsu significa senso de saúde e higiene ou assei, e o shitsu significa o senso de autodisciplina, tá? Então, nós vamos ver como aplicar cada um deles, né? Dentro de um processo, dentro de uma indústria, né? Qual a importância de cada um deles. Bom, inicialmente, vamos falar sobre o SEIRI, que é o senso de utilização, tá? O que seria isso? O que seria ter o senso de utilização dentro de um processo? Eu posso separar, né, o que é útil do que é inútil e eu vou eliminar o necessário. Então, aqui a gente utiliza um exemplo de um fluxograma para classificar. Então, lá dentro do meu processo, eu vou aplicar esse fluxograma para eu saber, isso é necessário? Se isso não é necessário, né, o que eu vou fazer com cada um deles, tá? Então, isso aqui é bastante legal, porque se consegue ter uma visão bastante clara, né, do que eu utilizo e do que não utilizo. Então, se eu não utilizo, eu posso eliminar, né? Então, eu vou eliminar desperdícios, né? A gente já tinha falado lá bastante sobre desperdícios e tudo mais, né? Eu consigo eliminar coisas que não são úteis e que muitas vezes podem estar ocupando espaço. Estou gastando um dinheiro desnecessário, energia, mão de obra e tudo mais. Então, por exemplo, vamos lá classificar. Eu tenho uma classificação de itens necessários e itens desnecessários. Os itens que são necessários, né? Eles podem ser classificados ainda em usados constantemente, usados ocasionalmente e usados raramente, tá? Mas são necessários, mesmo utilizados raramente. Então,
Os que são usados constantemente, eu devo manter lá no meu local de trabalho, porque eu preciso o tempo todo daquilo. Os que são usados ocasionalmente, eu preciso manter um pouco mais afastado, né? E os que são usados raramente, eu posso manter em um depósito afastado, né? Então, eu consigo organizar tudo que eu preciso, né, de uma forma de utilizar, né? Assim, da forma de utilização. Então, eu vou utilizar isso agora, não vou, né? Ou utilizo raramente, eu posso deixar um pouco mais longe para não acumular coisas, né? Então, isso facilita bastante. E na classificação dos desnecessários, eu teria os potencialmente úteis. Então, se eles são potencialmente úteis, eu posso transferi-los para onde eles forem úteis. Então, eu posso, né, colocá-los lá nos necessários. E os desnecessários sem uso potencial. Então, se eu tenho lá algo que é desnecessário sem uso potencial, eu posso vender ou dispor ele imediatamente para que eu não fique acumulando coisas, né? Então, por exemplo, um exemplo de algo que é necessário dentro de um processo. Matéria-prima. Então, eu vou processar chocolate. Eu preciso de cacau. Cacau é necessário, eu uso todo dia, né? Então, é usado constantemente. Então, eu tenho que manter lá no meu almoxarifado do local de trabalho o cacau, tá? Usado ocasionalmente. Se eu tiver lá, por exemplo, produção de algum tipo de chocolate especial, ou quando existe uma demanda de algum tipo de produto diferente, né? Por exemplo, demandas de produtos na Páscoa, em datas especiais. Então, eu uso ocasionalmente, posso manter um pouco afastado do processo. Quando eu precisar, eu pego lá aquelas matérias-primas que eu vou utilizar para aquele determinado produto, tá? E os utilizados raramente. Então, eu consigo colocar lá uma embalagem, sei lá, algo que eu utilizo muito raramente, fico, né, mais longe do processo, porque eu não vou utilizar sempre. Desnecessário, gente. Algo tem lá um equipamento, né? É útil esse equipamento? Não é mais útil. Eu não vou colocar ele lá mais no meu processo. Eu comprei um equipamento novo, mais tecnológico, né? Com outras funções muito melhores e tudo mais. Ele não é mais potencialmente útil, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais uso potencial para esse equipamento. Eu vou vender. Ou eu vou mandá-lo para outra parte, para um depósito, enfim. Né? O ideal é que seja eliminado. Porque se eu não vou mais utilizar, não tem necessidade de se manter esse equipamento ali, ou esse produto, ou esse processo. Então, muitas vezes, dentro da empresa, existem essas modificações aí de processo, de produto, né? Então, mudei uma etapa do processo. Eu tenho um monte de coisa que eu utilizava antes que agora eu não vou utilizar mais. Descarta tudo isso, vende, manda para outro lugar, né? Aquilo está ocupando espaço, ocupando energia, né? Ocupando tempo ali. E eu não vou mais utilizar isso dentro, né? Hoje para o meu processo. Então, esse primeiro senso aqui de utilização é bem importante, porque a partir dele você já consegue separar e visualizar o que é útil do que não é útil, né? O que não é útil, elimina, né? Eu estou eliminando desperdício, eu estou agilizando, tô tornando a minha produção mais eficiente, eliminando esses desperdícios que às vezes eu acho que nem são tão importantes, mas no fim das contas eles acabam acumulando algo ali que não era necessário.